Bem-vindo a mais um podcast da Comunidade Palavra e Poder. Hoje nós estamos com um episódio especial. Estamos aqui com o pastor Matheus Veiga, da Zion Recife, e nós queremos que o senhor se apresente. Claro, pessoal. Em primeiro lugar, é uma honra para mim estar aqui com vocês na Comunidade Palavra e Poder. Ano passado eu tive aqui a minha primeira vez e já foi muito especial poder ver o que Deus estava fazendo, poder ver o início da igreja. Eu acho que a igreja estava, na verdade, no início mesmo, né? No começo dela. E ver que Deus já fez tanta coisa, tem solidificado tanta coisa, tanta estrutura, é muito especial. Como você disse, eu e a minha esposa, a pastora Maiara, temos pastoreado a unidade da Zion Church, lá em Recife, né, no Nordeste brasileiro. E para nós é um privilégio servir aquele lugar e ver aquilo que Deus está fazendo a partir do Nordeste para o Brasil. Então, hoje pastoreamos a igreja, mas também fazemos parte da liderança do movimento Dunamis. Estamos completamente envolvidos com tudo aquilo que o Dunamis tem vivido. E eu, particularmente, também faço parte da liderança de uma organização global chamada Empower 21, que trabalha com evangelismo global, alcançando 7 milhões de almas até 2033. Então, é um pouquinho daquilo que a gente faz. Somos pais e mães aí da Deborah, que tem 3 aninhos, e do Domênico, que tem 8 meses. E pra gente é uma alegria também poder ser os pais deles. Amém. Pastor, então, a gente já queria iniciar aqui com uma pergunta, né? O senhor contou um pouco sobre a sua história aí, né? O que o senhor tem feito nesses dias, mas a gente queria entender um pouquinho mais como o senhor começou o seu ministério, a sua caminhada com Cristo, quando foi que deu esse start aí do seu início, né? Da sua história, ali que o senhor conheceu a Jesus até hoje, sendo pastor ali na Zion Recife. Bom, eu nasci num lar cristão, né? Eu nasci de berço cristão, mas cresci numa denominação que nunca teve uma ênfase muito forte em discipulado. É uma igreja, é uma denominação que sempre foi muito forte evangelisticamente falando, mas em discipulado acabava não tendo a mesma força e musculatura como tinha para evangelismo. Isso acabou me deixando um pouco limitado quanto à questão de conhecimento da palavra, primeiros passos de fé, até chegou um momento em que eu comecei a caminhar 100% por uma vida dualista, vamos dizer assim. Cresci num lar que era, se pudéssemos dizer assim, cristão de BGE, era apenas um cristão de BGE, né, onde a gente frequentava a igreja no domingo, mas durante a semana vivíamos uma vida cotidiana mundana, terrena mesmo, perspectiva terrena, com aspirações terrenas, mas tive um encontro muito forte com o Senhor nos meus 15 anos de idade. Até ali, dos meus 12 aos meus 15 anos de idade, eu tive uma vida muito forte fora da igreja, experimentei de muita coisa, desde álcool até droga, até envolvimento com mulheres, mesmo muito cedo, de maneira muito prematura, mas tive um encontro com o Senhor, largado em meio a uma praia, achava que ia morrer, estava literalmente completamente tomado de substâncias químicas, álcool, e fui deixado na areia porque meus amigos começaram a ver certas reações no meu corpo que assustou eles. E eles achavam que não ia ter salvação. E ali eu comecei a ter um encontro com o Senhor Jesus na beira da praia, onde eu fiquei completamente sóbrio e tomei uma decisão radical. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que na minha vida eu nunca tive, nesse meu processo todo, aquela convicção que muitos têm, né? De virar e dizer assim, não, porque eu estou convicto que desde criança eu tenho um chamado pastoral. Na verdade, não foi assim. Eu dizia, na verdade, que o que eu queria, que eu estava convicto, era que eu ia entrar na faculdade de Direito, eu ia me formar em Direito, me formei em Direito, inclusive, mas que eu me formaria em Direito e que eu gostaria de ser um advogado e, posteriormente, um juiz de tribunal, era o que eu falava. E eu dizia que eu queria ter todo o conhecimento jurídico, porque eu, na verdade, queria fazer negócios com conhecimento jurídico, a partir do conhecimento jurídico. Mas em meio a esse processo, quando eu entrego minha vida para Jesus, para mim foi tão forte, foi tão radical, que eu literalmente comecei num processo de avivamento pessoal e de busca pela palavra e pelo sobrenatural que não teve para onde correr. Aquilo me tomou de tal maneira que eu comecei a investir a minha vida inteira em ministério. Não larguei minha faculdade, não larguei a trajetória que já vinha galgando, mas eu comecei a reposicionar e recalcular a rota. E nesse processo todo, recebi uma oportunidade de participar de uma escola de liderança e eu já tinha meus 17 para 18 anos, participar dessa escola de liderança em São Paulo, com o movimento Dunamis, com o pastor Teófilo Hayashi, e foi quando eu abri mão de tudo que eu tinha em Recife e me mudei completamente para São Paulo, transferi a faculdade e fiquei desde então ali.
aonde já fui discipulado diretamente pelo pastor Teófilo, trabalhava para ele como assessor pessoal dele e fiquei nesse processo inteiro crescendo e sendo desenvolvido. O pessoal brinca, né? O pessoal pergunta assim, qual é o seu seminário teológico? Você se formou em que seminário teológico? Em Recife, a gente tem grandes seminários teológicos que foram expressão para o Brasil inteiro. O Seminário Batista, o Seminário Presbiteriano, até mesmo o Seminário Pentecostal, que está lá, né? E eu falo, eu não tive seminário teológico nenhum, meu seminário foi Teófilo Hayashi. Foram, durante 8 anos, sendo assessor executivo, tanto dele como da pastora Júnia Hayashi. Viajei com ele pelo Brasil inteiro, viajei a outras nações, e ele sempre, assim, investiu demais na minha vida. Por isso que eu gosto, em todo lugar que eu vou, quando eu falo sobre a minha trajetória, eu não deixo de honrar a vida do pastor Teófilo, porque ele semeou na minha vida sem medidas. Ele realmente foi fiel à voz que ele ouviu do Senhor em relação a mim, e ele depositou tudo que ele podia depositar e tem depositado até hoje. Então eu honro isso, eu sou grato por isso, e estamos aqui. Estamos agora sendo fiéis ao que nos foi confiado. E só mais uma pergunta dentro disso daí. O senhor falou sobre essa caminhada aí com o pastor Theo. Se o senhor pudesse tirar 3 lições aí dessa caminhada, desse período de aprendizado aí, o que o senhor falaria pra gente? Uma das principais coisas que o pastor Teófilo sempre me ensinou, e eu via muito isso, primeiro que assim, eu gosto de esclarecer uma coisa antes. Eu digo às pessoas que eu muito aprendi com o pastor Teófilo, pela capacidade de aprender com a observação e com a escuta. Ele me levava até os ambientes, então dentro dos ambientes eu ficava atento. Não é que eu era aquela metralha, aquela matraca que ficava perguntando sem antes pensar, sem antes processar. Eu valorizava e compreendia que ele me levava até os ambientes que poderiam me ensinar. E quando eu estava nos ambientes, eu já entrava e eu me perguntava, por que ele está se comportando assim? Por que ele está falando dessa maneira? Por que ele fez esse movimento agora? O que ele está pensando com essa situação? Como que está se dando esse relacionamento com esse outro líder aqui? Eu fazia as perguntas e eu colhia as respostas no espírito a partir daí. É óbvio que mais tarde, sempre que a gente terminava um compromisso, ele me perguntava, Mateus, o que você aprendeu hoje? E eu colocava para fora o meu coração daquilo que eu tinha aprendido, mas eu colocava também as minhas dúvidas. E ele me ajudava a encontrar as respostas. Mas nesse processo de aprender, eu diria, a primeira grande lição que eu aprendi com ele é que de nada vale se você não for fiel e leal. Fidelidade e lealdade são as 2 principais coisas que você precisa carregar como homem de Deus e como mulher de Deus. Capacitação vem no processo, dom e talento vem no meio do caminho, unção se conquista no meio do processo, mas fidelidade e lealdade tem a ver com o teu caráter. E isso precisa ser desenvolvido desde os primórdios, desde o início. Então, essa foi a primeira lição que ele sempre deixou e ele sempre dizia. Ele falava assim para mim, eu tenho convicção que hoje eu estou vivendo coisas que talvez nem eram para mim, mas caíram no meu colo porque alguém deixou de ser leal e deixou de ser fiel. E a minha lealdade e a minha fidelidade me posicionaram na fila para poder receber desse galardão do que Deus ele queria fazer. Então eu tento carregar isso comigo até hoje. E eu acho que isso nos mantém com um coração sóbrio. Sóbrio de dizer, Deus, eu só quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu estou sendo intencional em alinhar o meu caráter. Eu quero guardar o coração de servo. Não tem a ver com vaidade, com glamorização, não tem a ver com título, não tem a ver com renome, tem a ver com coração fiel, colaborativo, que quer participar, que quer aprender, é o coração que está pronto e disposto a ser ensinado, a receber o feedback, a ser confrontado. Então eu diria, essa foi um dos principais ensinamentos que ele deixou para mim, né? Uma segunda coisa que ele também falava bastante, que para mim era primordial, eu sempre carreguei isso comigo. O preparo do interno precisa ser duplamente mais forte do que o preparo do externo. Na verdade, o externo precisa ser só a consequência do preparo com diligência do que está acontecendo no interno. Às vezes o pessoal pergunta assim, o quanto que você preparou esse sermão? O quanto você preparou essa pregação? Quanto que a pergunta deveria ser o quanto que você se preparou para pregar esse sermão? Então, o homem de Deus precisa entender o quanto que ele precisa estar se preparando e sendo forjado em todo o tempo, pagando preço, em estar se santificando, matando a carnalidade, se consagrando, jejuando, orando, tomando posse da autoridade que Deus o confiou e assumindo a missão que lhe foi deixada. Então eu diria, isso foi um segundo grande ensinamento que ele deixou muito forte para mim. Em terceiro lugar, eu diria, e talvez esse seja um dos mais expressivos, o pastor Teófilo sempre foi um grande conector de gerações. Ele sempre teve uma habilidade muito grande para conectar uma nova geração com uma geração mais antiga
e até mesmo para trazer consciência e visão para a própria geração dele. Ele nunca fez nada sozinho. Ele sempre foi alguém que fortaleceu a ideia de dizer assim: o reino de Deus não se faz sozinho. O reino de Deus não é um reino formado de uma pessoa só. E nós, como igreja, precisamos compreender que nós precisamos ter essa atitude. Então, nesse processo inteiro, eu sempre o vi muito intencional em conectar gerações, conectar gerações, conectar gerações. E carregando isso comigo, quando eu chego em Recife com a minha esposa, a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi: se você quiser prosperar naquilo que você tem para fazer em Recife, você vai precisar honrar a geração que veio antes de você. E foi até a partir daí que nasceu um podcast, que é uma iniciativa pessoal, chamado Os Pais da Igreja de Recife, aonde eu entrevisto os homens, os generais da fé, iniciaram um trabalho em Recife 70 anos atrás, 60 anos atrás, independente da placa, da denominação, da crença doutrinária, e eu pergunto para eles os testemunhos, aquilo que eles viram Deus fazer, como que foi o crescimento, qual foi o efeito da igreja em Recife, em Pernambuco. Então, assim, é muito precioso. É muito precioso. Eu tive um grande privilégio, tenho um grande privilégio de ter o pastor Teófilo como meu pai na fé. Esse é um podcast para você parar e anotar, ir pausando e anotando. Você mencionou no início que é casado com a Maiara, pai do Domênico, da Deborah. Deborah? Isso. Como que você vê esse equilíbrio entre o ministério e a família? Muitas pessoas falam assim, né? Deus em primeiro lugar, daí família em segundo lugar, daí em terceiro lugar o ministério. Eu gosto de mudar um pouco, eu gosto de dizer, na verdade, que Deus é tudo. Deus está em todos os pontos de prioridade. E a partir do meu relacionamento e da priorização do meu relacionamento com o Senhor, todas as coisas no meu ecossistema, elas funcionam da melhor maneira. Agora, de maneira prática de liderança, isso aí daria um outro podcast, só para a gente falar sobre gestão de energia e gestão de prioridades. Gestão de energia e gestão de tempo, ou melhor dizendo, assim. Eu acho que o que nós precisamos entender é aquilo que são os inegociáveis, aquilo que é importante para que a gente não tenha que depois ficar apagando incêndio. O incêndio é o emergencial, é o que vem à tona porque você não se precaveu. É você tendo que tratar uma doença porque antes você não quis fazer o teu check-up geral e garantir que não tinha nenhuma ponta solta. Então, todo bom líder precisa saber trabalhar com uma boa gestão de tempo, uma boa gestão de energia. Tempo é investimento, energia também é investimento. Uma coisa que eu tenho entendido na minha caminhada, e principalmente quanto mais eu estudo a palavra de Deus, eu vejo. Todo homem e mulher de Deus, ele tem 5 royalties dos céus, que são moedas de investimento. Ele tem o seu tempo, a sua sabedoria, ele tem a sua unção, ele tem as suas experiências e ele tem a sua autoridade. Tempo, sabedoria, unção, autoridade e experiências. E tudo isso é transferível. Você pode transferir para alguém no curso do processo. Então, se você tem isso e você entende o chamado à grande comissão e a diligência em levantar alguém, a tua boa mordomia é saber o quanto de depósito que você tem feito na vida daquela pessoa a partir desses 5 pontos. E o quanto que aquela pessoa tem respondido com boa mordomia, zelo e honra aquilo que você tem depositado e semeado sobre a vida dela. Então, é tudo uma questão de boa gestão e boa mordomia da semente que Deus te confiou. Uma coisa muito importante também, eu sempre tenho essa conversa com a pastora Maiara, é que eu não sou o pastor e ela é a mulher do pastor. Eu sou o pastor e ela é a pastora. Nós somos uma família sacerdotal. Então, eu não estou caminhando numa velocidade e ela em outra. Eu não estou caminhando numa visão e ela em outra. Nós estamos alinhados numa mesma velocidade, debaixo da mesma visão, construindo a mesma coisa. É isso que está acontecendo. E quando isso acontece, todo o ecossistema da nossa vida, seja dentro da nossa casa, seja a igreja que pastoreamos, seja os lugares que frequentamos, seja as associações, os relacionamentos que temos, nós estamos construindo todo esse ecossistema debaixo de uma mesma visão e de um mesmo entendimento. Isso nos economiza muito incêndio. Faz sentido? Pegando um gancho sobre a grande comissão, sobre sermos mordomos daquilo que Deus nos confiou,
nesse pós-descende, como que nós, igreja local, podemos fazer com que o descende não seja só um evento? Excelente. Tudo parte do posicionamento, da consciência e da visão. Só o homem tem a capacidade de prostituir a visão que Deus deu, a partir da maneira como ele lida com ela. Então eu preciso entender, começa na minha consciência, de que o Descende não foi um evento, mas foi uma assembleia convocativa, uma assembleia solene ao arrependimento, um chamado ao arrependimento. Agora, o arrependimento ele abre espaço, porque o arrependimento ele te leva à limpeza da casa, a limpar o lixo espiritual, a limpar aquilo que veio como raiz de obra da carne. E agora que a casa está limpa, nós precisamos preencher. É por isso que eu sempre gosto de trazer, e eu trouxe hoje mais cedo no nosso workshop de liderança aqui com alguns pastores que estavam aqui do Domus, e eu disse assim, o Descend, ilustrativamente falando, isso não é uma ilustração minha, eu ouvi isso aqui de um grande líder chamado Philip Manteuffel, que hoje ele é um apóstolo gigantesco no Oriente. Ele disse o seguinte, ele disse, o Descend ele veio como um bombardeio aéreo espiritual. A oração, o jejum, a consagração, um povo se levantando, isso aqui chacoalhou o inferno, isso aqui abriu espaço em territórios espirituais. Agora, uma vez que o espaço está limpo, o texto diz que o inimigo, o demônio, que sai a vagar, ele volta ao lugar onde esteve, e se encontrar o espaço vazio, ele traz outros 7 consigo. Então nós estamos como igreja agora, dentro de um espaço aberto. Quais que são os próximos passos a partir daí? Ocupação. Deus está nos chamando a ocupar os espaços que foram abertos. É tempo de compreensão e entender que como igreja nós precisamos fazer jus ao nome que carregamos como eclesia. Chamados para fora, chamados a ocupar, chamados a construir as estruturas aonde a glória de Deus habita, mas onde as pessoas são encontradas pela glória de Deus. Precisamos construir negócios do reino, escolas com visão do reino, e precisamos estar nas universidades ocupando, não é domínio, não é dominar, é ocupar, é fazer se manifestar. O texto de Mateus, capítulo 5, vai dizer que brilhe a tua luz sobre os homens. Deus não está dizendo que brilhe a tua luz dentro da igreja onde já há luz. Não é brilha a luz sobre a luz, é brilha a tua luz sobre os homens. A compreensão e a revelação que eu tenho quando eu leio esse texto é, eu preciso levar a luz para onde tem trevas. Brilhar sobre os homens é brilhar sobre o mundo que está em trevas. É permitir com a luz que está lá naquela candeia que não pode ser abafada, ela precisa se manifestar para fora e alcançar as pessoas que estão nas trevas. Faz sentido isso daqui? Então, nós precisamos entrar em ocupação. Darrell Miller, ele é um autor que eu gosto bastante de estudar, e o Darrell Miller fala muito sobre como que a eclesia ela deve se posicionar para o discipular de nações. E quando a gente fala de discipular de nações, a gente está falando da perspectiva de Mateus 28 quanto à grande comissão, o texto é muito claro quando diz, ensine às nações aquilo que eu lhes ordenei. O verbo não é pregar, como é em Marcos 16. O verbo é ensinar. Ensino tem que ter didática. Ensino tem que ter diplomacia. Ensino tem que ter academia. Eu não estou falando meramente de um ensino acadêmico de faculdade, um ensino acadêmico universitário, isso vem como consequência. Mas eu estou falando, a palavra de Deus precisa estar sendo semeada. O princípio da palavra de Deus precisa estar sendo traduzido. O princípio da palavra traduzido começa em dignificar o homem. Dignifica o homem para que a partir do homem se dignifique aquilo que está ao derredor do homem. Faz sentido isso daqui? Então eu tenho um atleta dignificado pela palavra, agora dignificando o meio dos esportes. Eu tenho um professor dignificado pela palavra, agora dignificando a academia universitária, academia de escolas de ensino médio, fundamental e infantil. Eu tenho agora pastores dignificados pela palavra, dignificando para que a igreja venha viver uma visão de eclesia e não de clube social. Que infelizmente, quando pregávamos e falávamos acerca de um evangelho que muito fortaleceu o consumismo, criamos uma igreja rasa, criamos uma igreja neutralizada, criamos uma igreja estéril naquilo que ela tinha para fazer. E por isso, nos colocamos reclusos dentro dos nossos redutos e minimizamos e esterilizamos o nosso potencial de transformação. Então eu vejo que agora, pós-descende, é tempo de avanço, de ocupação,
É tempo de nós ocuparmos e trazermos transformação nos lugares onde nós estamos. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, 5 e 6. O Senhor diz ao povo exilado da Babilônia: olha, vocês estão em território inimigo. Vocês estão em tempos de caos. Mas uma coisa que eu tenho entendido é que nada melhor para que um avivamento venha do que temporadas de caos. A gente não clamaria por intervenção miraculosa se a gente estivesse tranquilo, se a gente estivesse vivendo de boa. Nós clamamos por intervenção miraculosa, nós clamamos por uma invasão dos céus na terra quando existe caos ao teu derredor. Eles estão em meio ao caos do exílio da Babilônia. Deus está dizendo, olha, em meio ao caos, construam casas. Ele fala, construam casas e habitem nelas. Próximo versículo ele diz, colham dos frutos da terra e semeiem sobre a terra. Ele continua e ele fala, casem-se, tenham filhos, deem suas filhas em casamento, multipliquem-se. Multipliquem-se. Ele está ali trazendo o tempo inteiro, ocupem, 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 preencham espaço, preenche espaço. Então eu vejo que esse é o tempo que a igreja está vivendo, eu vejo que é assim que nós precisamos hoje nos comportar. Pastor, nós já estamos caminhando para o final, mas eu acho que aqui a gente não poderia deixar de fazer essa pergunta, aproveitar, né, que a gente tem essa oportunidade de estar aqui. Qual seria o seu conselho, então, para essa nova geração, principalmente para essa geração que está caminhando, né, no pastoreio agora, essa nova geração que está chegando de jovens, adolescentes, que anseiam estar neste lugar, né? O senhor falou hoje mais cedo sobre os processos, no lugar da vitória, mas também passar por meio desse processo, aguentar, superar tudo isso. Queria que a gente pudesse finalizar esse podcast hoje falando um pouquinho sobre isso aí. Eu diria para uma nova geração de pastores, primeiro, se esforce em sentar à mesa com a geração que já veio. Honre os patriarcas, honre as matriarcas. Aprendam com suas vitórias e aprendam com os seus erros. Isso já vai ser meio caminho andado para você. E no espírito, a honra, ela tem um poder muito expressivo, muito expressivo. A partir desse lugar, estude, se desenvolva, cresça. Não viva um evangelho raso, não viva pelo hype. Dignifique a si próprio por meio da palavra de Deus, vá fundo, se capacite. Eu gosto sempre de trazer o texto de Daniel. A diligência, a intrepidez, a ousadia e a antecipação de Daniel leva ele a desfrutar do favorecimento dos céus e ter sobre si multiplicado 10 vezes mais conhecimento, unção, sabedoria, capacidade de interpretação de sonhos, conhecimentos gerais. Poxa, se eu quero ver hoje uma política transformada, o que nós como igreja deveríamos querer sim ver uma política transformada, no mínimo estude sobre o que é política. Política na faculdade do que ela é. De política pública, de mover e promover o bem comum a todos. No mínimo se capacite, estude, entenda o que as ideologias tentaram fazer, deturpar, o que elas tentaram roubar, o que elas tentaram castrar em meio a todo esse processo. Analise os dados, se aperfeiçoe nesse processo na palavra de Deus, em todas as áreas. Então, eu daria esse conselho, comece com a honra geracional, sente à mesa com patriarcas e matriarcas, colha as informações, peça a bênção, receba as orações, vista o manto da autoridade que Deus está colocando sobre a tua vida. Mas também pague o preço, porque está na hora de você trabalhar. E ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. É um privilégio para nós ter você aqui conosco hoje nesse podcast. E eu acredito que você que está em casa, que está assistindo isso, você com certeza vai sair daqui com a cabeça fervendo de muitas informações, muita coisa boa. Pastor, muito obrigado pelo privilégio, né, de estar aqui com a gente, ter esse tempo, a gente está aqui. Eu acredito que foi muito bom mesmo para todos nós. E vamos ter mais vezes, com certeza. Nós queremos que o senhor volta para falar sobre o outro podcast e com certeza o pessoal deixou anotadinho. E é uma honra para nós. Você que está em casa, não deixe de curtir, de compartilhar isso também, de compartilhar tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui como CPP, né, como igreja e como reino de Deus. Amém. Então, muito obrigado, pastor. Nós ficamos por aqui e até o próximo podcast.